Venho hoje sair em defesa de um confrade espírita que todos conhecem, o incansável Divaldo Pereira Franco. Como é comum em nosso meio, vão dizer que o Divaldo não precisa de defesa, o que é correto, mas isso não significa que ele não precisa da nossa solidariedade. Entre os dias 10 de fevereiro e 13, agora de 2018, ocorreu o tradicional Congresso Espírita de Goiás, e que teve como tema a Gênese, Filosofia, Ciência e Religião em Busca de Deus. Divaldo Franco e Haroldo Dutra constavam entre os conferencistas do evento. Na terça-feira de Carnaval, dia 13/2, a programação do evento definiu bate-papo Divaldo Franco, Haroldo e jovens com o tema O Jovem e a Gênese do Bem. Entre as diversas perguntas apresentadas aos dois expositores, Divaldo Franco foi questionado sobre o que fazer sobre a ideologia de gênero. Em resumo, o famoso orador espírita disse mais ou menos o seguinte: a ideologia de gênero é um momento de alucinação psicológica da sociedade. É uma tese comunista e foi lançada por Marx. Segundo Divaldo, para Marx, a melhor maneira de submeter um povo é escravizá-lo moralmente. Isso tem sido aplicado no Brasil nos últimos 9 ou 10 anos, de acordo com Divaldo, em que o governo central fez um esforço de se tornar patrão de uma sociedade plena de miséria econômica e moral. Os exemplos de algumas personalidades são tão aviltantes, disse ele, que podem ser até legais, mas não morais. Todas essas manifestações que estamos vendo graças à República de Curitiba, ele usou essa expressão, cujo presidente é o Dr. Moro, que deve ser o desnudar da hipocrisia e da criminalidade. Segundo Divaldo, o juiz levantou um véu que ocultava crimes hediondos, comportamento de alguns do passado muito próximo, e estabeleceram o marxismo disfarçado e a corrupção como princípio ético. A ideologia de gênero é para criar na criança do futuro a ausência de qualquer princípio moral. Devemos gritar aos que forem eleitos que nós somos frontalmente contra essa imoralidade ímpar. Nós espíritas somos muito omissos, disse Divaldo. No nome fácil da humildade, achamos que tudo está bem. É necessário que nós tenhamos voz. O apóstolo Paulo jamais silenciou diante de um crime ou de uma imoralidade. Jesus muito menos. Muitas aberrações nós silenciamos. Aberrações como o aborto, o gênero também. Aí ele cita as cartilhas depravadas remetidas pelo Ministério da Educação. Nós temos o dever de devolver, nós temos que ter opinião. A teoria de gênero, segundo Divaldo, jamais. A descrição do vídeo eu vou colocar embaixo para que todos possam ver na íntegra. Apesar dos aplausos efusivos que estavam no auditório, os que esconderam atrás de um computador ou de celular, não tardaram com as agressões. Concurseira Geórgia. Chamar aquele justiceiro, veja bem, não falei juiz, de Dr. Moro, dai-me paciência. Questionar o único governo que olhou para os miseráveis deste país. Colocou comida na mesa deles. Colocou eles em espaços antes nunca ocupados. Como por exemplo uma universidade. Divaldo. Com todo o respeito que tenho pelo seu conhecimento. E pela sua caridade. Discordo do que você falou. Lula foi o único procurado e caçado como animal. O que mais me admira é Haroldo, juiz. Se calar diante disso. Moro. Junto com Aécio. E temer em fotos. Sorridente. É chique fazer caridade. Viver de migalhas é isso. É chique viver dando palestras. E falar que tem amigos ricos. Viva Chico Xavier. Esse sim. Não tinha distinção. E não falaria esta merda toda. Que vocês pronunciaram. Vídeo homofóbico, tendencioso. Álvaro Capucci. Como pode o líder religioso Divaldo Franco, tido por muitos espíritas como um homem sábio, usar termos tão vazios e oportunistas? Tipo, República de Curitiba e Venerável Juiz Sérgio Moro. Para analisar o contexto político-jurídico brasileiro. Nos últimos anos. O cara não articula sequer um conceito básico da ciência política. Ou da ciência jurídica. Não fundamenta seus argumentos num mísero referencial teórico. Mas se presta ao papelão de indicar posicionamentos alienados a todo o movimento espírita brasileiro. Menosprezando a inteligência média de espíritas. E não espíritas. Definitivamente.
Divaldo Franco está para o movimento espírita brasileiro. Assim como Silvio Santos para a indústria do entretenimento nacional. Exala conservadorismo, sem qualquer nesga de bom senso. Um absurdo. Ilza Monico. A fala de Divaldo aos 48 minutos. Que mostra o seu total desconhecimento. Sobre o que ele chama de ideologia de gênero. E sobre comunismo, Sérgio Moro etc. Me afastam cada vez mais do movimento espírita. Repudio totalmente. A mim fica evidente que tanto no plano físico como espiritual existe atraso intelectual e moral que já não combinam mais com o mundo de regeneração a que aspiramos. Divaldo Franco se pareceu muito com líderes evangélicos fundamentalistas que tanto mal causam na sociedade, empoderando gente preconceituosa e ignorantes políticos de toda espécie. Este tipo de fala produz efeitos. Pessoas morrem por isto. Af. Braulio Santos. Divaldo falando de Marx. Sem base histórica. Mostrando uma pessoa vil, acrítica. Sem falar da sua apatia social e política. Meu escárnio. Meu repúdio a essa criatura. Li Silva. Valer-se de prestígio na comunidade espírita. Para jorrar aquelas palavras de ideologia de gênero. E pior. Atrelar a coisa ao comunismo. Socorro. Essas postagens nos mostram bem algumas dinâmicas que têm acontecido no movimento espírita. A primeira é que a corrupção, como meio de enriquecimento, desde que seja feita por certo partido político ou candidato, é muito bem-vinda para aqueles espíritas. O mote dessas postagens é a fúria que essas pessoas ficaram com a crítica ao crime feito por Divaldo e o seu elogio ao juiz que está julgando os casos da Operação Lava Jato. Isso levou esses militantes travestidos de espíritas ao comportamento agressivo que vimos. Para aqueles que enxergam o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o combate ao crime do colarinho branco deveria ser algo bem-vindo e qualquer elogio não deveria ser visto como partidário, já que os envolvidos que já foram condenados e os que aguardam julgamento no Supremo são de quase todos os partidos. Infelizmente, fica claro que os militantes partidários travestidos de espíritas pensam que pode calar qualquer voz discordante na base do grito e da ofensa. Espíritas não deveriam apoiar condutas criminosas, fossem elas de quem fosse. Vamos entender, ninguém trouxe um único argumento. A ideia é rotular o palestrante de todos os tipos de ofensas possíveis. Assim, não só se intimida o palestrante, como se intimida outros que no futuro poderão se pronunciar sobre o assunto. O mais intrigante é os que criticam a fala do Divaldo são profundamente ignorantes sobre o que vem ser a ideologia de gênero, desconhecem as suas raízes, o movimento feminista que, por sua vez, foi tomado por militantes marxistas em suas segunda e terceira ondas. Ao acusarem o orador baiano de ignorância, demonstram a sua própria ignorância. Em grupos de WhatsApp, vi coisas mais tristes. Apelaram para os mais de 90 anos de idade do médium para dizer que ele já é quase um inepto, um senil. Covardemente, na falta de argumento melhor, quer esvaziar a fala do médium chamando de gagá. Para desqualificar o argumento, desqualificam a pessoa, apelando para o preconceito de idade. Isso em grupos de WhatsApp de espíritas. Os que atacam são muitos, mas o número dos que se calam é muito maior. Não porque concordam, mas porque são frouxos em sua convicção, não sabendo que o abuso contra um hoje pode ser o abuso contra si amanhã. A gente vive um patrulhamento ideológico nos centros espíritas. Isso acontece na sociedade e o meio espírita também sofre esse pesado patrulhamento ideológico. Só aceitam a doutrina no que é conveniente. Fazem nos centros espíritas e nas redes sociais o que fazem nos diretórios acadêmicos. Conjunto de ofensas, xingamentos, agressividades. Acusam as outras pessoas de preconceito, enquanto eles mesmos já têm as suas verdades estabelecidas e inegociáveis, não permitindo um estudo espírita outra conclusão que não venha reforçar os seus pontos de vista. A título de respeitar a dor do outro, não pensam duas vezes em permitir todo tipo de comportamento sob o sofisma de que o espiritismo nada proíbe, ou que o espiritismo não julga. Com isso, os espíritas vêm crescendo em número,
mas cada vez mais perdendo a consciência dos seus deveres para a reforma moral do planeta. Quando contrariados, gritam, ofendem, faz isso porque sua base é ideológica, vai contra a realidade dos fatos, então tem que gritar porque não tem argumentos. O que as pessoas não sabem é que Divaldo está pleno de razão quando associa a questão do marxismo com a ideologia de gênero. E há como provar isso. É só ler, só estudar. Marx começou falando da Revolução Operária, mas no final da sua vida ele entendeu que o coração da revolução deve ser feito nas famílias. No Manifesto Comunista, Marx afirma que é necessário subverter a ordem burguesa por uma revolução proletária, onde os empregados tomam os meios de produção. No final da sua vida, Marx conclui que a família é a verdadeira causa da desigualdade humana, pois ali é que começa a alienação das classes, sendo o homem o alienador dos meios de produção, da mulher e da criança. Marx fez as suas anotações, mas o livro foi enriquecido e finalizado pelo seu amigo Engels e foi publicado com o nome de A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Segundo os dois comunistas, o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, principalmente na monogamia, e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletariado. Assim, concluiu a dupla, a única forma de destruir o Estado burguês é remover a família, fonte de todas as diferenças e opressões. Em outras palavras, enquanto houver família, os comunistas não conseguirão implementar a revolução do proletariado. A família é a base da sociedade. Portanto, se quiser acabar com as estruturas sociais, o revolucionário tem que eliminar a família. Isso não é teoria da conspiração. É só ler os livros dos pensadores marxistas, como Karl Korsch, Max Horkheimer e Simone de Beauvoir. Comparemos essa visão à visão espírita e questionemos: elas são compatíveis? Tem como abraçar as duas? É possível ser espírita e marxista? A desconstrução da família burguesa passa pela total desconstrução dos papéis familiares. Por isso a importância da ideologia de gênero, onde o papel masculino e o feminino é fluido, é fundamental para a visão marxista. Vamos fazer uma pequena abordagem sobre a questão da ideologia de gênero. Muita gente pensa que ideologia de gênero é respeitar a mulher com combate ao assédio sexual, ou que é uma menina brincar de carrinho ou um menino brincar de boneca. E isso é disfarce. O discurso que eles utilizam para a aprovação dessa mentalidade que é nefasta. Com esse discurso, eles demonizam quem não é a favor do menino brincar de boneca, como se isso fosse o conteúdo da pauta. Dizem que o ser homem e o ser mulher faz parte da heteronormatividade. Ou seja, é a sociedade que impõe os padrões homem e mulher. O discurso é que tudo é natural, pois tudo está na natureza. O que não é dito é que a ideologia de gênero é a ideologia para a desconstrução do papel do homem e da mulher. Eu vou fazer um rápido histórico, mas eu aconselho a assistir na íntegra o seminário Vida, que eu apresentei em agosto de 2017. Os links estarão na descrição desse vídeo. A visão que temos hoje de sexualidade, principalmente que todo mundo é bissexual, em percentual maior ou menor, veio do pesquisador Alfred Kinsey, autor do chamado relatório Kinsey. O Dr. Kinsey fez um relatório para advogar em causa própria, uma vez que ele era casado e fazia questão de participar de orgias gays com seus alunos. Ele fazia questão de filmar a sua esposa com um aluno que era amante dos dois. Em busca de prazer sexual, quando já não sentia mais prazer na conjunção carnal, ele talhava o seu pênis com um canivete ou enfiava um cabo de escova de dentes na sua ureta. Mantinha contato constante com pedófilos para receber material pornográfico envolvendo crianças com a desculpa de fazer estudos. Ele mascarava os resultados da sua pesquisa entrevistando garotos de programa, homens cumprindo pena em penitenciárias e prostitutas. Os dados foram falseados de tal forma que todo tipo de comportamento foi entendido como normal. Posteriormente, um famoso psicólogo chamado John Money, baseado nas obras de Kinsey e do Dr. Henry Benjamin, defendeu que a masculinidade ou feminilidade era uma construção social. Dr. Money era conhecido por não aceitar ser contrariado em suas teses
e por passar filmes de sexo explícito em seus seminários com a desculpa de desavergonhar os seus alunos da falsa moral burguesa. Ele mascarou os dados do seu estudo para ter reconhecimento acadêmico. A sua mentira mais famosa foi o experimento da família Heimer. Eram 2 meninos gêmeos. O Bruce, que perdeu o pênis numa cirurgia de fimose quando era bebê, a cirurgia não deu certo e ele acabou sendo castrado. Quando o caso chegou ao Dr. Money, ele sugeriu que os pais criaram os gêmeos, que ainda não tinham 2 anos, como se o Bruce tivesse nascido menina, enquanto o outro, o Brian, foi criado como menino. O experimento foi um fracasso. Bruce nunca se aceitou como menina. Contudo, em todos os congressos e entrevistas, John Money apresentava o caso como um sucesso da ideologia de gênero. Quando a farsa foi descoberta, John Money atribuiu seu fracasso à família Heimer, que havia seguido a ordem do psicólogo à risca. Hoje se sabe que não existe base científica para dizer que gênero é uma coisa e sexo é outra, salvo em casos excepcionais. Para a ampla maioria das pessoas, o sexo biológico e o sexo psíquico é perfeitamente adequado. Portanto, um movimento espírita é uma migração em massa de pessoas com todo tipo de problema, e o espiritismo não tem proibições, principalmente proibições bíblicas, que são comuns nas religiões ditas cristãs. E ele traz uma explicação, via de regra, consoladora através da reencarnação, do progresso, da redenção das almas, através das diversas vidas. Ocorre que não se explica para as pessoas que chegam nos centros que o objetivo da vida é muitas vezes a prova e o resgate, a superação de um antigo vício que nos fez cair e causou sofrimento para nós e para outras pessoas. Para não causar nenhum constrangimento, o discurso é que tudo é normal, que tudo é natural, que cada um deve se aceitar como é. Pois bem, se cada um se aceita como é, o invejoso continua tendo inveja, o orgulhoso continua tendo orgulho, o viciado continua com seu vício, e assim por diante. Uso um exemplo da passagem evangélica da mulher adúltera para dizer que Cristo não julgou, mas não dizem que Jesus não condenou, mas advertiu, para que ela fosse e não voltasse a pecar. Existe uma ordem de transformação moral e o Espiritismo, como consolador prometido, não pode fugir disso. Sob o manto do acolhimento, todo tipo de comportamento está sendo recebido e incentivado nos centros espíritas. Não se defende mais a doutrina, mas o politicamente correto. Por isso, trazem pautas político-ideológicas para os centros, sem que os dirigentes e os trabalhadores se apercebam, porque tudo é colocado no escaninho do acolhimento. As pessoas esquecem que o Espiritismo ensina que as leis da natureza são divididas em leis físicas e morais, e que as leis da gravidade e da genética são tão importantes para a matéria como a lei do progresso, da reprodução, do trabalho, da igualdade, etc., são para o mundo moral. Não é de se admirar que várias pautas feministas, LGBT, socialistas tenham entrado nos centros espíritas e se impondo em todos os níveis. Infelizmente, esse tipo de militância tem chegado às evangelizações e às mocidades espíritas, onde os jovens são incentivados a assumir as suas tendências, mas não são incentivados a se educarem. Divaldo agiu como pastor. Como diz o Evangelho, o pastor, quando vem um lobo, ele defende o seu rebanho, sai no braço, rola a ribanceira com o bicho, mas não desiste daquilo que Deus confiou para ele. Já o ladrão foge, pois não tem compromisso. Palestrante espírita não pode jogar para a torcida, querer ser estrela de congresso e seminário, ser estrela de Facebook ou YouTube. Todos nós, divulgadores do Espiritismo, seremos chamados a prestar contas dos valores que defendemos. Os espíritas têm que parar de agir como se tivessem ectoplasma nas veias e não sangue. Se nós não fizermos a nossa parte, não haverá espiritismo para as próximas gerações. Por isso, parabéns, Divaldo. Que possamos continuar com o seu auxílio durante muitos e muitos anos. O nosso muito obrigado de coração.